Paz do Senhor, quero deixar mais uma palavra ao seu coração. Encontra-se na carta de Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo escreve o seguinte aos irmãos de Filipos, aos filipenses, capítulo e sua posteridade, todos nós. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Bom, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta quando ele estava preso, em uma das circunstâncias adversas de sua vida. Haja vista, ele passou por alguns períodos de privação de liberdade por conta do evangelho. Ele era árabe, judeu e romano. Ele nasceu em Tarsis, e essa cidade de Tarsis, provavelmente o pessoal que morava ali ajudou o Império Romano a expulsar os habitantes daquela cidade. E muito provavelmente o pai, o avô do apóstolo Paulo, tinha ganhado o título de cidadão romano, e ele era da tribo de Benjamim, e nasceu no território árabe. Então ele tinha essas três nacionalidades. Ele, muito provavelmente, o pai dele tinha condição financeira, a família dele tinha condição financeira, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior sábio da época em que Jesus viveu, uma das pessoas mais respeitadas naquele período. Então não era qualquer pessoa que tinha condições de estudar com grandes sábios da época. E o apóstolo Paulo, ele foi muito importante para o Novo Testamento, para Deus, para a obra do Senhor, Ele não é contado entre os 12 apóstolos, mas o que ele fez bastante, Fez talvez até mais do que todos eles juntos. E dentre as várias cartas que ele escreve essa carta de Filipenses, que é uma carta sensacional. Ele fala sobre várias coisas importantes, e ele está agradecendo a bondade dos irmãos de Filipos, e essa carta é sensacional. E aqui nesse capítulo 2 ele fala sobre a humildade. A partir do versículo 5 aqui é fantástico o que está escrito, Não vai dar tempo. Se eu for falar a partir desse versículo 5 aqui, a gente vai falar de que Cristo se esvaziou de si mesmo, e é algo sensacional. Mas eu vou me ater tão somente ao versículo 3, porque também ele é muito importante. Ele diz para nós não agirmos por contenda, para querer mostrar. Contenda é sempre uma disputa, uma briga, Você contende com alguém, você briga com alguém, você entra em conflito com alguma pessoa. Então nós não podemos, nós cristãos salvos em Cristo, não podemos ser infantis e agir por contenda, por briga, ou por vanglória. O que é isso? Existem muitas pessoas que pregam para vangloriar-se, que fazem as coisas para aparecer, para falar. Tanto é que é vanglória, uma glória vã. Então nós não podemos fazer nada para nos gloriarmos. E a palavra de Deus diz que tudo o que nós devemos fazer, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui está o ponto-chave, Tudo que nós fizermos na nossa vida deve ser para a glória de Deus. E aí diz, mas por humildade. Humildade é uma característica que só uma pessoa realmente transformada por Cristo tem. Humildade não é simplicidade, não é pobreza, Humildade é algo no espírito, é algo na forma da pessoa conhecer quem ele é, e quem Deus é, e tanto que o ser humano é limitado. Então uma pessoa humilde, ele sabe que ele é simplesmente um ser humano, e que ele não é eterno, que ele não detém todo o poder, que quem tem todo o poder é Deus, e ele dá a vida a quem ele quer, ele tira a vida de quem ele quer, porque ele faz o que ele quer, porque ele criou todas as coisas, E quem somos nós para questionar princípios, para questionar aquilo que Deus fez ou permitiu acontecer?
Aí ele diz aqui, ó, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é difícil, porque geralmente a gente tende a querer ser superior às outras pessoas, talvez pelo cargo que exercemos no trabalho ou até mesmo o padrão de vida na sociedade. E o cristianismo ele é totalmente avesso à realidade cultural, né, dos países, né, aquilo que nós vivemos. O cristianismo ele é diferente. Então o maior deve servir. Isso é que é o cristianismo. Então a gente deve considerar as outras pessoas superiores a nós mesmos, né? Então por isso faz parte também da humildade. Quando nós conhecemos quem somos e qual é o propósito que Deus nos designou para viver, nós vamos glorificar o nome do Senhor de uma forma mais concisa, né? De uma forma mais consciente. Então ele diz assim, ó, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa versão ela é um pouco complicada de entender, né? Mas isso aqui é quando uma pessoa está passando uma dificuldade. Então nós temos que atentar para o sofrimento dela e o que nós pudermos fazer para ajudar essas pessoas, porque o cristão salvo, ele pratica as boas obras, não para ser salvo, mas como consequência, né, dele ter sido salvo por Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e nos encontraremos em outra oportunidade para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.